sim, gente, tá? Prisões acabaram de ser efetuadas por fraude, segundo aqui a matéria, R$500 bilhão. Gente, tá? A justiça está sendo feita. Essa notícia abalou as estruturas de Brasília nesse dia de hoje e tem muitas autoridades que estão muito preocupadas com o que pode acontecer a seguir. Por que eles estão preocupados? Claro que eu vou trazer aqui essa bomba e tem tudo a ver com o Daniel Vorcaro, gente. Essas prisões que aconteceram hoje está diretamente ligada a Daniel Vorcaro e aí vocês já começam a entender os motivos aí dos desesperos, né? É uma sombra negra pairando sobre Brasília neste exato momento. Outra informação urgentíssima, gente. Agora, neste exato momento, acaba de sair pedido de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Senador da República, explodiu, gente, tá? Acabou de ser aqui divulgado neste exato momento pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes e o desespero tá tomando conta. Eu vou explicar todos os detalhes dessa notícia, gente, que abalou o Congresso Nacional e o Judiciário que agora neste exato momento. Vou trazer tudo nos mínimos detalhes. Vamos lá também, outra informação que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Agora neste exato momento acaba de explodir um novo escândalo envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Lembra lá do contrato de 129 milhões? Pois bem, gente, tá? Acabou de explodir novo escândalo envolvendo a esposa do Moraes. A informação que a gente tem de bastidor é que o ministro tá revoltado e furioso. E é claro que eu vou trazer essa informação aqui também para vocês. E agora, gente, tá? A CPMI do INSS acaba de confirmar a maior bomba contra o filhinho do Lula, o Lulinha, gente, tá? Para quem disse que ia terminar em pizza, vocês vão se surpreender com o que eu vou trazer aqui, gente, tá? CPMI do INSS acaba de confirmar a maior bomba contra o Lulinha e o Lula não vai conseguir dormir aí nos próximos dias, eu tenho certeza absoluta disso, vocês vão entender. E por fim, gente, tá? O governo americano, Donald Trump, acaba de mandar um duro recado, reto e direto, em direção a Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? O governo Trump acaba de mandar um duro recado pro Lula. Definitivamente acabou a química, acabou o amor, o casamento que nunca começou. Claro que eu vou trazer também essa informação nesse boletim. E uma denúncia muito grave contra ministros do STF, mas é aqueles ministros assim, ó, do alto escalão lá do STF, gente, tá? É um escândalo cabeludo, vocês vão entender. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Tem muita gente que fica procurando aqui no vídeo, gente, tá? Não é aqui não, tá? É aqui embaixo, aqui na plataforma da onde você tá me assistindo, tá? Vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever. Você vai fazer isso aqui, ó. Clicar na hora. Não tem boleto, não tem mensalidade, não tem Pix, não tem nada. É totalmente gratuito. Mais um escândalo explode no colo da esposa do ministro Moraes. O ministro não deve estar muito feliz com isso aqui, não. Defesa de Vorcaro aponta ligações com esposa de Alexandre de Moraes. O que a Gazeta do Povo traz é o seguinte. A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, que negocia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, reuniu documentos sobre a atuação do escritório da advogada Viviane Barcha, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Contrato pelo Banco Master, tá? O material aponta que foram produzidos 36 pareceres e realizadas 79 reuniões no período, enquanto investigadores também rastreiam o patrimônio do empresário e apuram possíveis conexões com autoridades, incluindo mensagens e contratos com integrantes do poder público, ampliando a pressão política e jurídica em torno do caso e dos desdobramentos no STF e no Congresso. Por quê, gente? Recentemente, a Malu Gaspar, ela trouxe a informação, não, amplamente, né? Foi divulgado aí a própria, né? O escritório da Viviane Barcha, a esposa, né? Do Moraes,
divulgou uma nota, né, falando, olha, o nosso escritório fez isso, 79 reuniões e pareceres e isso. Ela foi lá explicar, tentar explicar, né, mas os principais juristas do Brasil disseram que era melhor ela ter ficado calada, porque ela piorou o que já estava ruim. Aí ela foi lá, deu aquela nota fajuta que ninguém engoliu. Cara, isso aqui que ela disse que fez não justifica 129 milhões. Isso aqui que ela fez não justifica os já 80 milhões que já recebeu. Aí, gente, tá? Segundo aqui a informação, a Polícia Federal deve se debruçar sobre toda essa questão desse contrato e os trabalhos feitos pelo escritório da esposa de Alexandre de Moraes, para ver se não aconteceu nada ilícito, para ver se não aconteceu nenhum crime ou coisa nesse sentido. Resumindo, a Polícia Federal vai estar na cola desse contrato da empresa, né, do escritório da esposa do Moraes, para ver com lupa, tintim, tudo o que realmente aconteceu e o que não aconteceu e o que poderia acontecer, que não aconteceu, tudo será investigado. Então, a defesa do Vorcaro vai apontar na delação ligações com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E não para por aí não, gente, tá? Carlos Bolsonaro, gente, tá? Postou aqui um vídeo nas redes sociais. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor para você visualizar, tá aqui. Carlos Bolsonaro rasgou o verbo com relação a essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes da domiciliar para o Bolsonaro. Tem coisa aí, gente, que ainda não foi revelada sobre essa prisão domiciliar do Bolsonaro e o Carlos decidiu botar a boca no trombone. Vocês vão saber de tudo, tintim por tintim. Vejam só. Só, prisão domiciliar não é liberdade. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, não desviou milhões de cofres públicos e muito menos deu golpe como tentam acusá-lo. A prisão domiciliar não se encerra o debate, mas se inicia. Bolsonaro não deveria nem sequer estar preso. O último presidente da República, com uma conduta ilibada, sendo proibido de estar ao lado do povo e permanentemente censurado nas redes sociais. O maior líder popular da história do Brasil é torturado, silenciado e impedido de se comunicar todos os dias, assim como milhares de brasileiros que só queriam um país melhor. Isso não é democracia. Nós não temos liberdade e não podemos normalizar isso. É triste o que estão fazendo com o nosso país. Penas absurdas, completamente exageradas e descabidas para pessoas sem antecedentes criminais sendo tratadas como traficantes terroristas. De fato, eu quero ver o presidente Bolsonaro em casa. Mas não devemos de maneira nenhuma normalizar o fim da sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais. Não somos criminosos. Essa perseguição precisa acabar e o nosso povo precisa de liberdade de verdade. E 2026 é o ano. Deus, pátria, família e liberdade. Para nós e para o presidente Bolsonaro. Tá aí, gente, tá? Vídeo mega importante do Carlos Bolsonaro explicando, né, gente, tá? Nos mínimos detalhes, tudo o que aconteceu e o que está acontecendo nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o Bolsonaro. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente, agora chumbo grosso tá indo para cima do STF. Sabia, gente, tá? Impeachment de ministro do STF volta ao radar de Alcolumbre, gente, tá? Por incrível que pareça, algo aconteceu e eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu, que aquele presidente do Congresso, né, e presidente do Senado Federal, né, num passado não tão distante, ele disse o seguinte: mesmo se tiver 81 assinaturas para pedido de impeachment, eu jamais vou dar andamento a processo de impeachment contra ministros do STF. Pois bem, parece que o homem mudou de ideia. Impeachment de ministros do STF volta ao radar de Alcolumbre. E a gente tem informação de bastidores que tem ministros lá dentro do STF que não estão gostando nada dessa mudança no tom do Davi Alcolumbre. Porque vocês sabem que o que não falta é pedidos de impeachment contra ministros do STF. Que a única pessoa que está segurando para que isso aconteça é o Davi Alcolumbre. Imagine se o Davi Alcolumbre, algo acontece e ele... não, vou desengavetar aqui o pedido de impeachment contra o Moraes e vou dar andamento. Aí o desespero começa a tomar conta. Mas por quê que ele agora está começando a ameaçar os ministros do STF? Literalmente.
Vamos entender. A decisão do ministro do STF, André Mendonça, de prorrogar a CPMI do INSS, colocou novamente em circulação nos bastidores do Senado a possibilidade de avanço de propostas que tratam do impeachment de ministros da Suprema Corte. Gente, aqui eu só vou fazer um adendo. Vocês que estão aí do outro lado, vocês acham que o ministro André Mendonça está preocupado com o pedido de impeachment? Pelo amor de Deus. Essa ameaça do Davi Alcolumbre, gente, saiu pela culatra. A ameaça aconteceu, mas quem é ameaçado com isso aqui? É Alexandre de Moraes, é Dias Toffoli, Gilmar Mendes, dentre outros que têm vários pedidos de impeachment. Agora, André Mendonça preocupado com o pedido de impeachment. Vocês acham mesmo que o pedido de impeachment contra André Mendonça vai ser aprovado pelo Senado Federal? Claro que não. Então, assim, gente, tá? O Davi Alcolumbre pode mirar no que viu e acertar no que não viu. Ele pode ter a intenção de prejudicar o ministro, mas, na verdade, pode prejudicar vários outros. Então, nas últimas horas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou irritação com a medida e passou a defender novamente a tramitação de projetos que tratam sobre o tema, né, impeachment, e contam com amplo apoio da oposição no Congresso Nacional. O movimento retoma um posicionamento já adotado por Alcolumbre em outro momento de atrito com o STF. Em dezembro de 25, após decisão do ministro Gilmar Mendes, que restringiu pedidos de impeachment contra integrantes da Corte, o presidente do Senado criticou a medida e defendeu mudança na legislação para facilitar a responsabilização de magistrados. Então, naquela época, o Davi Alcolumbre já fez ameaça e agora, mais uma vez, ele está ameaçando de novo. Ó, gente, fiquem quietinhos aí no canto de vocês, senão eu começo aqui, ó, a dar andamento em pedido de impeachment. Só que o grande problema é que o André Mendonça não tem rabo preso. André Mendonça, se for colocado pedido de impeachment contra ele, claro que não vai ser aprovado pelo Senado Federal. Ao contrário de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, que periga, né? Se o Davi Alcolumbre colocar para andar a impeachment de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes também perigando, talvez, pode até ser que passe. Então, gente, quem está desesperado com essa ameaça do Davi Alcolumbre não é André Mendonça, e sim os outros ministros. E agora, bomba, 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 gente, tá? Pra cima do filho do Lulinha. É o filho do Lulão, né? Tá aqui, gente, a chapa esquentando pra cima do Lulinha. Relatório tá na revista Veja, aqui, ó, citando a fonte pra vocês. Relatório final da CPMI do INSS deve pedir indiciamento de Lulinha, o Everton Rocha, que é aliado do Lula, ex-ministro do Lula. O trem tá feio, gente, tá? A chapa esquentou pra cima do Everton Rocha, ex-ministro do Lula, e do Lulinha, que é filho do Lula, gente. O trem tá feio, né? Relatório final da CPMI do INSS deve pedir o indiciamento de mais de 200 pessoas. Entre os nomes estão Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, além, né, do senador Everton Rocha e do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, gente. Tá aí. Se durante toda a tramitação da CPMI do INSS não acontecer nada com esses que estão sendo muito blindados, no relatório final deve vir sim chumbo grosso aí contra todos eles. Daqui a pouco, gente, tá? Estados Unidos mandam recado, né? Mandam um duro recado pro Lula, mas antes vamos falar sobre prisão, mega operação da Polícia Federal e rombo, né, gente, tá? De R$500 bilhão. Polícia Federal faz operação contra fraudes de 500 milhões na Caixa Econômica Federal, gente. Rombo na Caixa Econômica, gente, é inacreditável, mas parece que está acontecendo. Ó, tem aqui imagens, né, do que eles aprenderam. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, suspeita de desviar valores superior a 500 milhões. Dentre os alvos estão o CEO e um ex-sócio do Grupo Fictor. Grupo Fictor, amplamente ligado aí a Daniel Vorcaro, gente, tá? Foram autorizadas a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas, e há 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão. Então, também, prisão
sendo efetuados. Mas prisão em massa, tá? 21 mandados de prisão preventiva sendo cumpridos em municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. 14 pessoas já foram presas até o momento, gente, tá? O CEO da Victor, Rafael Góes, principal sócio e fundador da empresa, foi alvo de mandado de busca e apreensão. Em nota, a empresa pontuou que apenas o celular do empresário foi apreendido e que tão logo sua defesa tenha acesso ao conteúdo da investigação, serão prestados esclarecimentos necessários às autoridades. Ou seja, muitas prisões aconteceram nesse dia de hoje. Muita prisão, gente, tá? E agora, Estados Unidos mandando aqui um recado reto e direto para Lula da Silva. Aquela questão da regulamentação das Big Techs, regulamentação de rede social, tá incomodando muita gente e o governo americano não tá gostando disso, não. Órgão dos Estados Unidos pede a Lula cautela sobre regulação de Big Techs no Brasil, gente, tá? É o governo americano, órgão, né, do governo americano, mandando recado aqui pro Lula. O debate sobre a regulação de grandes empresas de tecnologia no Brasil ganhou um novo capítulo depois de uma carta enviada pela APP, Associação Entidades dos Estados Unidos que representam a companhia no setor de aplicativos, ao presidente Lula. O grupo critica a tramitação acelerada da proposta que amplia o poder do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre plataformas digitais. No texto, solicita que o governo brasileiro amplie o tempo para discussão do projeto no Congresso Nacional. Tá mandando recado, gente, tá? O governo Trump está mandando duro recado. A gente precisa ver com mais cautela regulação das Big Techs, porque regulação das Big Techs, gente, tá? Atinge em cheio empresas americanas, né? E eles não estão gostando nada disso. Deixa eu trazer aqui para vocês o vídeo do senador Cleitinho, extremamente furioso, revoltado. Por quê? Como agora, gente, tá? Isso aqui, gente, é o nosso futuro governador de Minas Gerais. Ele não vai ganhar sem a menor sombra de dúvidas. Senador Cleitinho se candidatando ao governo do estado de Minas Gerais, mas vai ganhar de lavada, e ao que tudo indica, do Rodrigo Pacheco. O Lula está costurando para colocar o Rodrigo Pacheco para concorrer aqui em Minas Gerais. Inclusive, parece que o Pacheco até já aceitou, já que ele viu que o Lula não vai indicar ele para o STF, sobrou o governo de Minas Gerais. Então, o Rodrigo Pacheco, um mendigo político, não tem escolha, acabou, parece que vai sim concorrer, deixa eu até bater aqui na mesa, ao estado, que é o governo do estado de Minas Gerais. Porém, vejam quem o Rodrigo Pacheco vai enfrentar. Senador Cleitinho, gente, tá? Ao que tudo indica, já tá 99,9 aí, batido o martelo, que o senador Cleitinho vai disputar o governo do estado de Minas Gerais. Aí, gente, tá acontecendo um plano ardiloso, sorrateiro, nos bastidores, para deixar o senador Cleitinho inelegível. Sim, gente, tá? É aquele ditado, se eu não posso vencer, eu vou derrubar o inimigo. Então, na calada, de forma sorrateira e covarde, o senador Cleitinho descobriu que eles estão tentando deixá-lo inelegível para que ele não concorra ao governo de Minas Gerais. Aí, gente, o senador Cleitinho descobriu esse plano sórdido e partiu, ele mostrou sua fúria, partiu para cima do Davi Alcolumbre e de uma outra autoridade, mas sem dó e nem piedade. Assistam. E nós aqui, senadores, não fizemos nada até agora. Impeachment ministro precisa ser impeachmentado o mais rápido possível. O que acontece no passado, acontece no presente. Está acontecendo. Inclusive, torturando um ex-presidente, Bolsonaro, que não tem nada de corrupção no governo dele, até suposta que eles colocam tentativa de golpe, deixou ele preso, um preso político, como Vossa Excelência estava dizendo no passado. É um preso político, que agora está voltando para casa. Que agora o Moraes, porque sabe que pode ser impeachmentado a qualquer momento, está com medo e deu agora a prisão domiciliar para o presidente Bolsonaro. Mas nós não queremos prisão domiciliar, nós queremos a liberdade dele e prisão do Moraes. Porque o que acontece no passado está acontecendo debaixo do nosso nariz aqui. Estamos sendo omissos. Eu não, porque todos os dias eu subo aqui e me posiciono. E quantas vezes precisar de assinar pedido de impeachment de ministro, eu estou aqui para assinar. Não tenho medo de ministro, não tenho medo de cão feroz. Não tenho medo nenhum. Se for para combater a ditadura aqui, pode vir que eu estou aqui. Porque hoje nós temos a ditadura que chama STF. Então, é liberdade para Bolsonaro e prisão para Moraes e outros ministros. E eu quero aqui falar, como Vossa Excelência estava dizendo de partido, eu queria até fazer um desabafo aqui, porque eu tenho essa pretensão, venho liderando pesquisa com 45% lá em Minas Gerais, não fujo da raia, não tenho medo, não abaixo a cabeça.
Mas o que eu vejo durante esse processo, presidente, não tem nada de corrupção. Impeachment meninas, que não pode ter liberdade de expressão, que tem que combater os cães ferozes. Isso é sobre ditadura, né? Pessoas que não podem ter liberdade de expressão, que tem que combater os cães ferozes. Isso acontece hoje no presente, está debaixo do nosso nariz. E nós aqui, senadores, não fizemos nada até agora. Impeachment ministro. E nós aqui, senadores, não fizemos nada hoje no presente, está debaixo do nosso nariz. E no presente está debaixo do nosso nariz. Pois bem, gente, tá? Senador Cleitinho simplesmente mostrou a sua fúria e partiu para cima do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e também partiu para cima e mostrou a sua fúria contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sim, gente, tá? O Cleitinho foi para cima do ministro Alexandre de Moraes. E o motivo? Assistam que vocês vão entender tudo, vejam só. E nós aqui, senadores, não fizemos nada até agora. Impeachment ministro precisa ser impeachmentado o mais rápido possível. O que acontece no passado, acontece no presente. Está acontecendo. Inclusive, torturando um ex-presidente, Bolsonaro, que não tem nada de corrupção no governo dele, até por a suposta que eles colocam tentativa de golpe, deixou ele preso, um preso político, como Vossa Excelência estava dizendo no passado. É um preso político, que agora está voltando para casa. Que agora o Moraes, porque sabe que pode ser impeachmentado a qualquer momento, está com medo e deu agora a prisão domiciliar para o presidente Bolsonaro. Mas nós não queremos prisão domiciliar, nós queremos a liberdade dele e prisão do Moraes. Porque o que acontece no passado está acontecendo debaixo do nosso nariz aqui. Estamos sendo omissos. Eu não, porque todos os dias eu subo aqui e me posiciono. E quantas vezes precisar de assinar pedido de impeachment de ministro, eu estou aqui para assinar. Não tenho medo de ministro, não tenho medo de cão feroz. Não tenho medo nenhum. Se for para combater a ditadura aqui, pode vir que eu estou aqui. Porque hoje nós temos a ditadura que chama STF. Então, é liberdade para Bolsonaro e prisão para Moraes e outros ministros. E eu quero aqui falar, como Vossa Excelência estava dizendo de partido, eu queria até fazer um desabafo aqui, porque eu tenho essa pretensão, venho liderando pesquisa com 45% lá em Minas Gerais, não fujo da raia, não tenho medo, não abaixo a cabeça. Mas o que eu vejo durante esse processo, presidente, a todo momento, partidos me procurando, nenhum momento esses partidos estão preocupados com a população. Nenhum momento que chega para sentar numa mesa comigo quer discutir redução de PVA, redução de CMS, melhorar as estradas, melhorar a saúde. Pessoas que ficam até 2 meses, 3 meses esperando a cirurgia eletiva. Isso deveria ser um serviço de excelência. Infelizmente, não é só em Minas Gerais, em todo o Brasil, pessoas ficam até 3, 4 meses, até morrer esperando uma cirurgia. Isso ninguém senta comigo e vai debater. Mas saber o que eu posso fazer para levar mais candidatos, deputados federais para o outro partido, para poder fazer mais deputados, para poder ter o fundão eleitoral, para poder nadar de dinheiro público nas eleições, isso é todo momento. Eu quero deixar bem claro aqui, bem claro, até agora, nenhum político que me procurou veio para falar, para combater as injustiças que tem em Minas Gerais. Veio para poder tratar assuntos que realmente ajudam a população mineira. Nenhum momento, é só questão de partido. Eu falo do fundo do meu coração, com todo respeito quem ama partido. Eu quero que todos os partidos do Brasil se explodam. Inclusive eu concordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência fala uma coisa importante. É muito partido, é muito político. Está na hora da gente fazer uma reforma política aqui, acabar com um cara de partido, botar dentro do liquidificador e jogar, você sabe aonde jogar? Na pia. Porque partido não resolve nada. O que resolve aqui é defender a população. E como Vossa Excelência disse, eu estou aqui para defender todos. Quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, quem não é nada. A minha função aqui não é defender partido, não é honrar partido. A minha função aqui é honrar o povo que me colocou aqui. Partido nenhum paga meu salário. Pelo contrário, partido dá prejuízo. Esse ano vai ter mais de 5 bilhões de reais de fundo eleitoral e fundo partidário. E é isso que é a discussão. Até agora, a discussão aqui não é melhorar a vida da população mineira. A discussão aqui não é melhorar a vida do povo brasileiro. A discussão aqui é melhorar, sabe o quê? A política. Melhorar como é que o político vai fazer campanha. Como é que vai ter estrutura. Eu estou aqui preocupado com o povo. Eu estou aqui preocupado em melhorar as estradas de Minas Gerais, que estão um lixo. Eu estou preocupado em melhorar a segurança pública de Minas Gerais, valorizar o servidor público, tanto o policial militar, tanto os professores. Isso que eu estou preocupado, porque o patrimônio da administração pública chama servidores. O servidor é o patrimônio. Mas aqui não. Aqui até agora, nesses 3 meses que eu venho discutindo aqui, liderando pesquisa, ninguém sentou comigo, olhou no meu olho e falou assim, vamos tratar de Minas Gerais? Eu quero cuidar do povo. Não. Aqui não. Cleitinho, quantos deputados você consegue levar para o meu partido? Cleitinho, quantos deputados você consegue levar? Eu quero falar uma coisa aqui do fundo do meu coração. Eu ainda não decidi se eu vou ser candidato, não. Porque quem decide isso aí é Deus. E quem decide é o povo. E se eu continuar liderando pesquisa com 45%, quer dizer que quem está decidindo isso é o povo, não é eu. Eu sou o quê? Empregado do povo. Então eu sirvo o povo. Se o povo querer, eu estarei preparado. Mas que fique claro aqui. Não estou ali para fazer balcão de negócio. Não estou ali para vender a alma para o diabo. Porque eu não vou fazer de tudo para ganhar a eleição, não. Não contem comigo para isso.
Eu vou fazer de tudo para melhorar a vida do povo. Eu vou ganhar uma eleição para depois fazer de tudo para melhorar a vida do povo. Não vou fazer de tudo para ganhar a eleição. Então quem quiser vir, sejam bem-vindos. E vai ser do meu jeito, do meu trato. Eu entrei aqui reto e vou sair daqui reto. E se um dia for governador, eu vou entrar reto e vou sair reto. Então vai ser do meu jeito. Se quiserem, venham. Se não quiser, continua nessa mesmice. Continua nessa patifaria que é a política do Brasil. Porque eu não me comparo a eles. Se quiser vir, vem do meu jeito. Vem, sejam bem-vindos. Agora, se não quiser, eu preciso do povo. Eu preciso do povo mineiro. Eu preciso que o povo me abrace. Eu vou pra rua com o povo. Sem estrutura, sem nada. Inclusive, foi 3 eleições que eu já participei. Vereador sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, ganhei. Deputado estadual, um dos mais votados de Minas Gerais. Sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, ganhei. Agora, como senador, 4,5 milhões de votos. Sem fundo partidário, sem fundo eleitoral. E sem quase nenhum político acreditando em mim. A não ser que foi o Bolsonaro que acreditou em mim. Que apostou em mim. Por isso que eu sou grato ao Bolsonaro. Então eu preciso do povo. Eu preciso da população mineira. Então parem com essa ladainha, com essa conversa de ficar me diminuindo, falando que eu desisti, falando que eu não sou qualificado. Peraí, que eu não sou preparado? Realmente eu não sou preparado, presidente. E nem quero ser preparado para roubar. Preparado para mentir? Preparado para fazer contrato superfaturado para beneficiar algumas empresas de fora? Para depois beneficiar o bolso de político? Para isso eu não estou preparado, meus amigos. Nunca estarei preparado para fazer o errado. Eu estou aqui preparado para fazer o certo. E o que você não sabe? Todo mundo que nasceu aprendendo? Já nasceu sabendo tudo? Eu só sei de uma coisa que meu pai me ensinou. Aprenda o certo e descarta o errado. Então o errado eu não quero nem saber como é que funciona. Agora eu estou aqui para aprender o certo, para caminhar com o povo e fazer pelo povo. Então que fique claro isso, que eu não aguento mais essa ladainha de toda hora alguém vir perguntar: você desistiu? Você não vai vir mais, não? A eleição é em agosto. A eleição não é agora, não. A campanha começa em agosto. Quem está com 3, 4% que lute, que vai atrás. Eu tenho que trabalhar aqui como senador. Eu estou com meu salário é pago como senador, não é como governador, não. Quando vier as eleições, as convenções maravilhosas, né, que tem que definir quem vai ser o vice, aí tudo bem. Isso é lá em junho, julho. Agora aqui eu tenho que cuidar do povo mineiro. Eu tenho que trabalhar para fiscalizar o governo federal. Essa é a minha função. E como eu disse para alguns, eu estou com um problema particular dentro da minha família. Nem isso vocês estão respeitando. Nem a dor minha vocês estão respeitando. Me respeite. Se vocês querem fazer de tudo para ganhar a eleição, faça. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer de tudo para ganhar a eleição, não. Eu vou disputar uma eleição. Depois, se eu ganhar, fazer de tudo para mudar a vida do povo. Então me respeite, como eu respeito todo mundo. Como eu faço aqui todos os dias. Eu não saio de casa aqui para prejudicar ninguém. Eu não saio de casa aqui preocupado se o concorrente meu fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Quem preocupa demais é o meu pai. Meu pai me ensinou isso, eu levo desde pequeno. A gente tinha uma empresa lá no varejão da minha família. Aí veio um concorrente e abriu na esquina de baixo. E eu preocupado, eu ia lá todo dia na esquina para ver se está tendo movimento. Será que esse povo vai acabar com o nosso comércio aqui, gente? Pelo amor de Deus. Meu pai puxou eu pelo braço, falou assim comigo: quanto mais você está preocupado com eles, mais você deixa de cuidar do seu. Cuida do seu, esquece o dele, faz o seu que aqui vai continuar bom do mesmo jeito. E continua bom do mesmo jeito. Então, quanto mais vocês se preocupam comigo, mais vocês deixam de mostrar o que vocês têm para oferecer. E eu não estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado aqui em fazer pelo povo mineiro. Eu estou preocupado aqui em lutar pelo povo mineiro. Então, quanto mais vocês se preocupam comigo, mais vocês deixam de mostrar o que vocês têm para oferecer. E eu não vou descer o nível. Eu não vou baixar o nível para vocês. Eu estou aqui para fazer o certo, para fazer o correto, para mostrar o que eu tenho para oferecer, o que eu posso fazer para o povo mineiro. É isso que eu vou fazer dentro do estado de Minas Gerais. Eu não vou baixar o nível, não. Nunca vou fazer isso. Eu ganhei 3 eleições mostrando o que eu tenho para oferecer. E se eu vier candidato a governador, é mostrando o que eu tenho para oferecer para Minas Gerais. E eu tenho muito a oferecer para Minas Gerais, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso, eu não devo. Eu não tenho que me vender para ganhar uma eleição. Eu não tenho que fazer de tudo para ganhar uma eleição. Pelo contrário, como eu disse, eu vou repetir. Eu vou disputar uma eleição. E se eu ganhar essa eleição, aí sim eu vou fazer de tudo para mudar a vida do povo mineiro. Mas aqui, não espere de me mudar a vida de partido político. Não espere de me mudar a vida de político, porque eu não estou aqui. Sabe por quê? Que vida de político que me melhorou? Eu faço uma pergunta para todos os senadores que estão aqui. De vereador a presidente da República. Nós, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, ganhamos em dia. Ganhamos 40 pau por mês. Temos benefícios e privilégios. Que vida de político que não melhorou? O que é que custa eu fazer a vida do povo melhorar? Foi para isso que eu entrei. Eu acho que eu vou. Eu tenho a obrigação de fazer a vida do povo melhorar. É isso aí, gente. Poucos, são poucos, gente. Dá pra contar ali, ó, nos dedos aqui, os políticos realmente que se importam com o bem-estar da população, do povo brasileiro. É de políticos assim como esse aqui que o Brasil inteiro precisa. Tá? Eu não quero isso aqui, eu não quero um parlamentar como esse aqui só para Minas Gerais, não, gente. Eu desejo parlamentares que têm compromisso direto com o povo, é para o Brasil inteiro, gente, tá? O Brasil inteiro merecia um político, um parlamentar como esse aqui, totalmente focado, sabe que ele é um funcionário do povo, sabe que ele deve fiscalizar o governo federal pro povo, trabalha para o povo, ele veio do povo, trabalha para o povo. Isso é orgulho, gente, tá? Se Deus quiser,
Ele será o novo governador de Minas Gerais. A gente vai estar muito bem representado aqui, gente, tá? Sai Romeu Zema, que graças a Deus foi um governo muito bom para Minas Gerais, e agora entrando o senador Cleitinho, que é isso, gente, tá? Minas Gerais, graças a Deus, tá votando muito bem, escolhendo muito bem aí os seus representantes, gente, tá? Tomara que Deus ilumine, que ele... Se ele estiver no Senado, vai ser bom do mesmo jeito. Se vier para Minas Gerais governar aqui o estado, vai ser bom do mesmo jeito. Onde ele estiver, gente, tá? A gente vai apoiar, porque isso aqui é um homem enviado por Deus, gente. É um homem de Deus e que, acima de tudo, né, pensa no bem-estar do povo. O povo em primeiro lugar. É muito raro a gente ver parlamentares com esse tipo de diálogo, tá? Com esse tipo de comportamento dentro do Congresso Nacional. Gente, tá? Isso é como ele escreveu aqui embaixo, ó. Vão tentar minha cassação. Lógico, das pesquisas aqui de Minas Gerais, ele tá liderando. Vão tentar caçar, vão tentar derrubar, vão tentar destruir, mas fé no pai que o inimigo cai, né, gente? Não é esse o ditado? Fé no pai que o inimigo cai? Se Deus quiser, ele vai estar muito bem protegido. E aí, gente, vocês gostaram aqui? Corajoso, ainda ó, lá no início, pediu prisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, senador Cleitinho pediu prisão para o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, continuando, gente, tá? Agora o que eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão ficar de queixo caído, tá? Eu nunca fui paquita da Xuxa, mas quando eu vi esse vídeo aqui, eu fiquei impactada. O escândalo, o escárnio que é o STF, principalmente alguns integrantes, o que alguns integrantes estão fazendo com o STF. É uma tragédia, gente. Vocês vão entender, vejam só. É um evento de lobby, algo que não deveria existir para um ministro da Suprema Corte. O problema é que a gente está vendo o STF chafurdado na lama, gente. Acabou de sair a pesquisa. E o Gilmar Mendes só perde pro Toffoli em termos de rejeição. Ninguém mais é trouxa. O que é o Gilmar Palusa? Para que serve o Gilmar Palusa? Para lobby. Ali é a forma dos juízes e de todos os advogados e de todo mundo do meio jurídico tá ali, né, dando sopa ali para os empresários que vão até lá também fazer o seu lobby, ficar ali de converscote, ali fora da nossa mira aqui no Brasil, porque sabemos muito bem que essa turma, eles vão andar aqui no Brasil, né? Além disso, eles vão lá para poder ir em restaurante, para poder andar na rua, ainda assim não consegue muito bem não, porque mesmo lá o pessoal reclama. No fundo, a gente sabe que esse é um evento de lobby. Ainda mais ser patrocinado, fomentado por um ministro da alta corte do país. E ainda mais um momento delicado como esse que a gente está vivendo, em que o STF está completamente enlameado. Isso aí para mim mostra essa certeza que eles têm da impunidade. Porque como que num momento como esse, um ser humano normal, vou ficar mais maciuda, né? Vou evitar ali. Mas não, o que ele faz? Vai fazer o maior evento de todos, o maior Gilmar Palusa das galáxias. Por quê? Porque é essa certeza de que nada, que eles estão ali acima do bem e do mal mesmo, e é um tapa na nossa cara. Utilizou até uma frase que eu utilizo muito aqui, né? É um tapa na cara da população brasileira, gente, tá? O judiciário simplesmente pegando fogo, literalmente o STF pegando fogo, a credibilidade do STF jogada assim na lata do lixo, tá na lama, gente, tá? Os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, não saem das manchetes do Brasil, duramente criticados, desmoralizados, e o decano do STF, Gilmar Mendes, e alguns ministros preocupados com Gilmar Palusa, né, gente, tá? Meu Deus, isso é o que eu chamo de tapa na cara da sociedade. Tá aqui, gente, tá? Lobby. Tem pra lá fazer lobby. E lá, realmente, gente, tá? Eu vejo alguns vídeos na internet deles tentando, né, ir para um restaurante, tomar um cafezinho, mas volta e meia eles são duramente criticados ali pela população. Muitos brasileiros, né, que estão ali em Portugal. Nem em Portugal esses ministros têm paz, né? Imagina aqui no Brasil, que no Brasil é que eles não saem mesmo na rua, né?